Bom dia, hoje são 18 de setembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Banco do Brasil, cargo escriturário. Esse concurso ocorreu em 2012. E o órgão que elaborou as questões foi a SESGran Rio. Veja a questão aí. Temos assim, no período, e aí entre aspas, e em destaque. No final, o Brasil foi campeão mesmo. E a Apollo 13 retornou a salvo para o planeta Terra, apesar de problemas gravíssimos. Fecha aspas. O trecho apesar de problemas gravíssimos, é reescrito de acordo com a norma padrão, mantendo o sentido original, se tiver a seguinte forma, : E aí as alternativas A, B, C, D, E. Então vamos lá. Você tem aí o trecho. No final, o Brasil foi campeão mesmo, e a Apollo 13 retornou a salvo para o planeta Terra, apesar de problemas gravíssimos. Isso aqui fala sobre a Copa do Mundo, não é? 1970, o Brasil foi campeão. E a Apollo 13, a primeira ida do homem à Lua, a primeira ida, a Apollo 13 retornou a salvo para o planeta Terra, apesar de problemas gravíssimos. Então veja aí a questão. Ela quer que você encontre a única alternativa que traga expressões que vem no mesmo sentido da expressão aqui, apesar de problemas gravíssimos, entendeu? Veja bem, no final o Brasil foi campeão mesmo, e a Apollo 13 retornou a salvo para o planeta Terra, apesar de problemas gravíssimos. Então você vai encontrar a única alternativa que traga, com outras palavras, o mesmo sentido de apesar de problemas gravíssimos. O que isso significa? Apesar de problemas gravíssimos. Então você vai procurar a única alternativa que traga em outras palavras, mas com o mesmo sentido, sem mudar, as expressões apesar de problemas gravíssimos. É isso aí. 1 minuto. Depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver essa questão aí. Vamos encontrar aqui a única alternativa que traga corretamente expressões
no mesmo sentido de apesar de problemas gravíssimos. Apesar de problemas gravíssimos. A Apolo 13 retornou a salvo para o planeta Terra, apesar de problemas gravíssimos. Então vamos encontrar a expressão aqui, a única, com o mesmo sentido, sem mudar nada e com correção gramatical. Vamos encontrar aí. Então a alternativa A diz assim: ainda que houvessem problemas gravíssimos. Viu aí? Então será que é a mesma coisa de apesar de problemas gravíssimos? Ainda que houvessem problemas gravíssimos? Veja que as alternativas trazem as expressões, ainda que, apesar de que, a despeito de, embora e não obstante. Todas essas expressões aqui estão corretas no sentido de que elas substituem a expressão apesar de. Tanto faz você dizer apesar de, quanto ainda que, apesar de, a despeito de, embora, não obstante. Entendeu? Só que o erro está aqui mais à frente. Então a alternativa A diz assim: ainda que houvessem problemas gravíssimos. O ainda que está correto. Ele substitui o apesar de. Só que o erro aqui, na alternativa A, é o verbo haver aqui, no plural. Houvessem. Ainda que houvessem problemas gravíssimos. O verbo haver aqui, verbo haver. No sentido aqui de existir, ainda que existissem problemas gravíssimos. O erro está aqui. O correto seria, ainda que houvesse, no singular, problemas gravíssimos. É o verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal, sempre no singular. Então o erro não é na expressão ainda que, porque a expressão ainda que substitui corretamente apesar de, ainda que. O erro está aqui no verbo. O verbo no plural seria singular. Verbo haver no sentido de existir, singular. Ainda que houvesse problemas gravíssimos. Alternativa A está errada. Alternativa B traz assim: apesar de que aconteceu problemas gravíssimos. O apesar de é a mesma coisa. Apesar de problemas gravíssimos, aqui está o apesar de. O erro está aqui também no verbo acontecer. O verbo acontecer é um verbo pessoal. Concorda com o sujeito. Apesar de que, não. O certo aqui seria, apesar de que aconteceram problemas gravíssimos. Problemas gravíssimos aqui aconteceram e não aconteceu. O verbo aqui no singular está errado. Seria aqui o correto o plural. Então, a alternativa B está errada. A alternativa C diz assim: a despeito de acontecesse problemas gravíssimos. O a despeito de pode ser substituído por apesar de, a despeito de. Está correto isso aqui. O erro está depois no verbo a despeito de acontecesse. Não, a despeito de acontecerem. Ou de acontecessem também. A despeito de acontecessem problemas gravíssimos. Acontecessem, no plural. Problemas gravíssimos acontecessem. Entendeu? O erro está aqui no verbo, porque ele está no singular. Deveria estar no plural. Entendeu? Apesar de acontecerem problemas gravíssimos, no plural, e não acontecer ou acontecesse. O erro está aqui com o verbo no singular. Logo, a alternativa C está errada. A alternativa D de dado diz assim: embora tenham ocorrido problemas gravíssimos. Aqui está a alternativa correta. Aqui está a alternativa que a questão quer. Alternativa D de dado. Embora tenham ocorrido problemas gravíssimos. É a mesma coisa de apesar de problemas gravíssimos. Embora tenham ocorrido problemas gravíssimos. Veja aqui, o embora é a mesma coisa de apesar de. Apesar de, embora, é a mesma coisa também. E aqui está correto. Tenham, por quê? Problemas gravíssimos, no plural.
problemas gravíssimos tenham ocorrido. Aqui, certinho, uma locução verbal. Tenham ocorrido. Problemas gravíssimos tenham ocorrido. Aí o verbo auxiliar ter no plural. E aí o particípio, o verbo principal, uma locução verbal, tenham ocorrido. Corretíssima a alternativa D de dado. A alternativa E diz assim: não obstante, é a mesma coisa de apesar de. Apesar de, não obstante, mesmo sentido. O erro está depois. Veja a alternativa E. Não obstante os problemas gravíssimos que ocorreu. Aqui no ocorreu está errado, singular. Seria plural. Não obstante os problemas gravíssimos que ocorreram. O correto aqui seria os problemas gravíssimos que ocorreram. Problemas gravíssimos ocorreram, que ocorreram. Entendeu? Aí o erro da alternativa é. Então, a única alternativa correta aí é a letra D de dado. Embora tenham ocorrido problemas gravíssimos. Mais um vídeo e muito obrigado.